Cuidado para não errar o caminho. Essa é a palavra de hoje e eu quero que vocês parem, que vocês pensem, que vocês analisem. Veja qual o caminho que tem trilhado. Veja para que você não erre o caminho. Haja vista que errar o caminho é mais fácil do que parece. Às vezes nós achamos que estamos muito seguros nos nossos preceitos, fundamentos, entendimentos. Mas se você não vigiar, se você não estiver atento, você pega uma saída errada, um caminho paralelo, um caminho que te afasta do Todo-Poderoso. Isso faz me lembrar determinada vez quando nós íamos para o Mato Grosso e quando chegamos numa rotatória, ao invés de eu pegar a alça que dava acesso a Cuiabá, eu peguei numa direção errada e fomos parar no Mato Grosso do Sul e andamos perdido por bons quilômetros, até descobrir que estava perdido. Veja como são as coisas. Foi apenas uma falta de atenção, uma distração, uma falta de cuidado. Não observei a placa atentamente para sair no lugar certo. E às vezes a vida da gente é assim. Nós não observamos as placas que o Senhor coloca diante de nós, porque o nosso caminho é bem sinalizado. O caminho do servo de Deus, ele é extremamente bem sinalizado e só perde o caminho, só erra o caminho aqueles que não leem as placas, aqueles que não observam a sinalização. E esta é a palavra que eu quero chamá-los a atenção, para que nós possamos estar cada dia mais atentos, porque a vida espiritual também é dessa forma. A vida espiritual, principalmente nesses tempos tão difíceis, tempos do fim, tempos em que os falsos profetas estão por aí, misericórdia, quantos tem? Tantos falsos profetas, tantas mensagens enganosas, tantas mensagens que, se nós não observarmos segundo a palavra, vamos nos deixar enganar por eles. Portanto, amados, é necessário um cuidado muito grande, porque se não houver este cuidado, certamente teremos problemas sérios. A nossa vida sem Jesus, ela é vazia, é triste, ela é desesperadora. Ela puxa-nos cada vez mais para a morte, para o erro, para a distância do Senhor. A vida sem Cristo é um buraco sem fundo. E quanto mais você faz qualquer movimento, mais você desce. Portanto, é necessário um cuidado muito grande, amados. O caminho sem Cristo, ele leva o homem à perdição eterna. Afasta em definitivo o homem de Deus, sem contar que é um desperdício de vida, é perder tempo, é andar em círculo, é não ter um objetivo sobre a face da terra. Nós precisamos olhar quem é Deus para a nossa vida, quem é o Senhor, e vivermos Cristo de uma forma intensa, poderosa, para que assim, amados, nós possamos estar firmados na rocha, inabaláveis. E esta é a verdade da palavra de Deus. Eu quero chamá-los a atenção para Provérbios capítulo 4, versículos 11 e 12. Provérbios capítulo 4, versículos 11 e 12. Ouça só o que Salomão escreveu. Ele diz: no caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Esta é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Ainda em Provérbios, capítulo 16, versículo 25, ouça só: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. E nós precisamos estar atentos a estas verdades, para que os nossos passos sejam seguros e que não façam como eu fiz, em uma rotatória pegar a saída errada. Oh, glórias! Ainda bem que foi apenas uma estrada, foi possível contornar, voltar e pegar a estrada certa. Mas a vida espiritual também é assim. Quando nós pegamos nas rotatórias da vida o caminho errado, é possível
um contorno, um retorno e pegarmos o caminho certo. Arrependidos, confessarmos nossos pecados e seguirmos com Cristo Jesus. É assim que Ele quer. Amém? Que nós possamos estar atentos a essa verdade. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Ensina-nos para que nós possamos, firmados na rocha, seguirmos sem errarmos o caminho. Oh Deus, fala aos nossos corações, dá-nos a revelação necessária, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, para que nós possamos seguir em frente, sem errar o caminho, é necessário que conheçamos o caminho de Deus. Para que você não erre o caminho, para que você possa dar passo seguro, é preciso conhecer o caminho. E esta é a verdade que o Senhor chama-nos a atenção, para que nós possamos conhecer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja para a nossa vida, e cada dia possamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. A partir do momento que você mergulha no conhecimento, na palavra do Senhor, certamente a tua vida será segura. O Espírito de Deus moverá de forma intensa, de forma real, na nossa existência. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Ouçamos o que disse o profeta, porque são palavras poderosas que trazem-nos a revelação de Deus para as nossas vidas. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Ouçam só. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oh, glórias! Esse texto revela algo interessante, amados, que o caminho do Senhor não é natural ao ser humano. O caminho que o Senhor tem para cada um de nós, ele precisa ser conquistado. Eu preciso deixar o meu caminho, deixar os meus costumes, as minhas práticas e acessar o caminho que Deus tem colocado, tem definido para cada um de nós. Se porventura nós não abraçarmos essa verdade e nos esforçarmos para fazer por onde, certamente não vamos conseguir ficar de pé, vamos errar o caminho, vamos errar. O Senhor nos diz, porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Você já parou, você já analisou? As pessoas traçam caminhos, traçam rotas, elas seguem os seus caminhos, suas rotas. No final, bate a cara no barranco, no muro, na parede, se arrebenta toda, tudo dá errado, a pessoa volta-se contra Deus e acusa Deus de não ter cuidado dela. No entanto, amados, foram opções, escolhas pessoais. Todas as vezes que nós fazemos escolhas pessoais, estamos escolhendo um caminho para nós e excluindo o caminho de Deus para nossas vidas. E o final dessa trilha, o final dessa jornada, não será boa. É, portanto, uma necessidade para cada um de nós, que estejamos alinhados com a vontade do Senhor. O Eterno deseja, amados, que os nossos pensamentos, os nossos caminhos sejam segundo a vontade dEle. E eu tenho que esforçar-me para alcançar a vontade do Senhor para a minha vida. Se eu não esforçar, não vou alcançar. Porque eu sou ruim, nós somos ruins. A palavra diz que nós nascemos em pecados, estamos mergulhados no pecado, se Cristo Jesus, que é o caminho, não nos libertar desse pecado. Como é que vamos vencer? Como é que vamos sair? Não existe alguém que possa nos resgatar do caminho errado, a não ser Jesus. Eis o porquê, a necessidade, amados,
de estarmos dia após dia buscando do Senhor, conhecendo Deus e deixando-nos envolver pelo Espírito Santo do Eterno. Se não for dessa forma, a tendência é que haja um fracasso retumbante na nossa vida. E esse fracasso vem com tudo aquilo que é ruim. A vontade de morrer, a vontade de fazer coisas loucas, enfim, meu Deus do céu, não é fácil. Portanto, amados, é necessário que estejamos envoltos naquilo que é de Deus, nos deixar envolver com aquilo que é do Senhor. Isso fazemos quando buscamos na fonte correta a orientação, o caminho. E a orientação, o caminho, com certeza, nós encontramos na Bíblia. Oh, glórias! A palavra de Deus, a Bíblia, é fundamental para que nós possamos dar passos seguros e não errarmos de forma alguma, não errarmos o percurso, não errarmos a rota, não errarmos a nossa jornada. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá a revelação necessária para que nós possamos pisar de forma segura. Ela ainda nos dá o ensino necessário para reconhecermos a vontade de Deus. Oh, glórias! Ela expõe o engano do nosso coração para que nós possamos buscar o Senhor e não nos deixarmos mover de forma errada. O salmista afirma, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Se nós queremos uma vida segura, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mergulhe na palavra do Senhor e certamente verás a glória do Todo-Poderoso. Amém? Provérbios capítulo 4, versículos 11 e 12. Provérbios capítulo 4, versículos 11 e 12. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Promessa de Deus para a nossa vida. A promessa do Senhor mostra-nos que o Senhor nos dá condições para evitarmos os tropeços. O Senhor nos guia, nos dá clareza nas nossas decisões. O Senhor mostra o caminho certo. No entanto, é preciso que entendamos, as lutas não nos deixarão. Dia após dia vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar as dificuldades. No entanto, nós temos convicção plena que o Senhor é conosco e que Deus cuida da nossa vida, e isso é o mais importante. Amém? Que nós possamos entender, é necessário conhecer os caminhos de Deus. Aqueles que não conhecem os caminhos, não conhecem o caminho de Deus, certamente estão propensos a errar a rota, a sair do caminho, a falhar na caminhada. Amém? Estejamos atentos a esta verdade. Para não errarmos do caminho, precisamos parar de insistir naquilo que não dá certo. Oh, meu Deus! Às vezes, amados, alguém pega uma chave, ele olha para a chave, essa é a chave correta. Vai na fechadura e fica tentando abrir a porta com a chave errada. E tenta, e força, e vai, e pega o martelo, e bate na chave, mas não consegue abrir. Se o caminho não é certo, não insista nele. Não insista nele. Nós precisamos parar de insistir naquilo que nos afasta de Deus. Mas o interessante é que, quando as pessoas estão no caminho errado, não querem saber de Deus, elas possuem uma espécie de imã que as puxa, que as atrai para tudo aquilo que é errado. Mesmo vendo que não está dando certo, mesmo vendo que não está funcionando, mas insiste no caminho errado. É uma teimosia. Oh, meu Deus! Nós não podemos ser resistentes à orientação do Espírito Santo do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Provérbios 16, 25. Ouça só.
Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Há caminhos que parecem direitos ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Nós não podemos insistir. Se nós não conseguimos ver Jesus no caminho, se nós não conseguimos enxergar Jesus no caminho, não é o caminho certo. Apesar que parece direito. Esse é o caminho certo. Estou agindo bom, de forma correta. Mas não há resultados positivos. Você não consegue acessar a presença do Senhor. Você não consegue receber de Deus o cuidado. É o caminho errado. Não insista, não insista. O ser humano, irmãos, ele tem uma tendência extremamente grande em persistir no errado. Já notaram isso? Alguém, quando gosta, por exemplo, vou citar exemplos. Drogas lícitas ou ilícitas. Ele sabe que o álcool está acabando com ele. Ele sabe que o crack está destruindo a sua vida, por exemplo. Mas ele sente atraído pelo mal e insiste. E a vida é destruída aos poucos. Se aplica também no aspecto espiritual. As pessoas estão cada dia mais longe do Senhor, não têm comunhão com Deus, não quer saber de Deus, mas insistem no caminho errado. E a tendência é que se afastem cada vez mais do Senhor. Se você sabe que está no caminho errado, é preciso que haja um retorno urgente para a presença do Senhor. Mas, pastor Elias, por que você está falando a respeito dessas coisas? Porque todos nós somos tendenciosos a optar pelo caminho errado. Eu tenho uma tendência diária de errar o caminho. E você também tem. Todos nós temos uma tendência diária de errarmos a rota, de pegarmos o caminho errado. No entanto, eu preciso resistir. Eu não posso insistir. Eu sei que é errado. Não é aquilo que Deus quer. Eu tenho que optar por aquilo que o Senhor quer. Mesmo que o caminho errado aparentemente mostre-se correto. Mas, se porventura afasta-me do Senhor, necessário é uma atenção redobrada para que eu ande segundo aquilo que o Senhor deseja. Amém? O caminho de Deus, amados, ele é marcado por paz. O caminho sem Deus, ele é marcado por toda sorte de males. Por toda sorte de males. Mas o caminho de Deus é marcado por paz. Provérbios capítulo 3, versículo 17. Provérbios 3, 17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, agradáveis, e todas as suas veredas, paz. Mais uma vez, os seus caminhos são caminhos deliciosos, caminhos agradáveis, e todas as suas veredas, paz. Oh, glórias! Se porventura o caminho no qual você está hoje não te dá paz, te enche o coração de inquietação, de ansiedade, e tudo aquilo que destrói de certa forma a tua vida emocional, não é o caminho certo. Mas o caminho que o Senhor nos dá é aquele que enche a nossa vida de paz, de alegria, de satisfação. Mesmo que ao nosso redor todas as coisas estejam numa situação muito difícil. Mas nós teremos a paz, porque a nossa paz vem do Espírito. O Espírito de Deus é quem nos dá a paz. Mas, se a nossa vida está marcada pelas inquietações, presta atenção, pelos conflitos internos, pelas repetidas perdas, todo dia você perde cada vez mais, um desgaste emocional, com certeza você não está trilhando o caminho de Deus. Isso é de fácil constatação, É o alerta que o Senhor nos dá. Quando esses sinais aparecem na vida da gente, é o momento certo para aquela meia volta e pegarmos a rota correta. A rota que é marcada pela paz, a paz do Senhor. Amém? E se nós vivermos assim,
nós seremos submissos à vontade do Senhor. Ouviremos a voz de Deus, escutaremos a voz do Senhor. Salmo capítulo 25, versículos 4 e 5. Ouça o que o salmista afirma-nos. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Oh, glórias! Isso é submeter-se à orientação do Senhor, à voz do Todo-Poderoso. O salmista, ele submeteu-se à vontade do Senhor. É por isso que ele diz, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Este é um clamor que precisa fazer parte da nossa vida. É clamar para que o Senhor nos ensine os seus caminhos. O salmista, ele afirma isso. E ainda ele clama para que Deus guie os seus passos na verdade, para que ele possa vencer as dificuldades no dia a dia. Amém? Ainda, Mateus capítulo 7, versículos 17 até o 20. O próprio Cristo afirma que é preciso fazermos uma avaliação da nossa vida. Você já parou alguma vez para analisar os teus atos, tuas ações, aquilo que você produz? Ouça só o que Cristo diz. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. É evidente que o Senhor está fazendo uma analogia, o Senhor Jesus está fazendo uma analogia. A árvore é a nossa vida. A nossa vida. E hoje é o tempo oportuno para você parar, pensar. Quais os frutos que você está produzindo? São frutos segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Senhor, ou são frutos maus? Se porventura são frutos maus, é porque você não é uma boa árvore. Em outras palavras, você não anda com Cristo, não anda com o Senhor. Essa avaliação é necessária para que os nossos passos sejam seguros e assim possamos alcançar o favor do Senhor e vermos as bênçãos do eterno sobre a nossa vida. Às vezes, irmãos, eu acho que todos aqui já experimentaram isso, aqueles momentos conturbados da vida, momentos difíceis na vida. Todos nós já passamos por isso, momentos difíceis. Se nós persistirmos naquela caminhada, daquela forma, nós vamos cada vez mais ficar ruim, o nosso estado piora. Mas a partir do momento que nós reconhecemos que aquele estado ruim não procede de Deus, porque o Senhor não quer essas coisas na vida da gente. E nós fazemos essa avaliação e vamos ver que os nossos frutos não são segundo a vontade do Senhor. É o momento que nós cortamos o errado e voltamos para a presença do Senhor e Ele traz a paz necessária para as nossas vidas. Amém? Mas para que tudo isso aconteça é necessário disposição. Disposição. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma disposição, e a disposição é anular o nosso passado. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, e nós conhecemos bem. A palavra de Deus não nos esconde o passado do apóstolo Paulo. Sabemos que ele era uma pessoa extremamente ruim, má. No entanto, a partir do momento que o Senhor o alcançou,
a partir do momento que ele teve a sua vida restaurada, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu preciso colocar uma pedra sobre o passado. Eu preciso colocar uma pedra sobre os meus atos passados, minhas atitudes passadas, o que eu fiz ontem, mês passado, ano passado, enfim. Eu tenho que colocar uma pedra, eu preciso anular, e foi isto que o apóstolo Paulo fez. E a partir do momento ele diz, a partir do momento que ele agiu assim, ele diz: prossigo para o alvo, avanço para o alvo, vou no caminho para o alvo, e o alvo é a vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a salvação. E esta é a verdade. Só teremos a nossa vida restaurada, nosso caminho renovado. Só é possível voltar para o caminho certo a partir do momento que eu abandono tudo aquilo que me faz mal ou fez mal à minha vida e passo a agir segundo a vontade de Deus. Se não for dessa forma, eu vou ficar o resto da minha vida sobre a face da terra, lamentando, reclamando, curtindo o mal, mas sem experimentar de fato quem é Deus na minha vida, na nossa vida. O apóstolo Paulo, um homem que, tal qual nós, cheio de pecados, de males, mas o dia em que ele foi alcançado pelo favor de Deus, ele abandonou todo o seu passado e uma nova vida foi gerada na sua existência. Agora imagine, amados, quando o apóstolo Paulo permitia que seu passado aparecesse na sua mente. Ou seja, que ele mergulhasse ou mergulhava nos pensamentos passados. Ele ia lembrar-se que ele assassinou pessoas, prendeu pessoas, martirizou pessoas, agiu de uma forma terrível contra o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é muito pesado, mas o Senhor colocou uma pedra e uma nova vida foi gerada. É assim que o Senhor quer. E este é o caminho de Deus para as nossas almas. Amém? Para não errarmos o caminho, precisamos decidir andar pelos caminhos de Deus. Se você não quer errar o caminho, decida-se por Deus, decida-se por andar no caminho do Senhor. Salmo 119, versículo 30. O salmista afirma: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos, pelas tuas ordens. Entenda juízos como ordens. Mais uma vez. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos, pelas tuas ordens. Irmãos, o Senhor tem para cada um de nós ordens. E nós precisamos escolher a fidelidade ao Senhor e, consequentemente, a obediência à vontade de Deus. Se porventura eu não obedeço ao Senhor, se porventura eu ando de uma forma contrária àquilo que Deus quer, é impossível, irmãos, que haja libertação, que haja restauração e que haja paz interior verdadeira, alegria interior verdadeira. É impossível. Nós teremos apenas flashes de alegria, flashes de paz. Pá, alegria, pá, paz. Mas momentos seguintes, tudo aquilo que é comum à nossa existência há de voltar e há de nos oprimir. Mas a partir do momento que nós entendemos as ordens do Senhor e escolhemos andar no caminho da fidelidade, decidimos por obedecer ao Senhor, o Eterno vem, muda completamente a nossa existência. Ele transforma-nos e nos dá uma nova vida. Sem contar que Ele nos abriga, Ele cuida de nós, Ele nos envolve, Ele nos reveste com seu cuidado, com seu zelo. A mão do Senhor é para com aqueles que são fiéis. Amém? Portanto, decida-se em observar a vontade do Senhor e escolher o caminho do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoie
no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O Senhor mostrará o caminho certo. Provérbios capítulo 3, Provérbios de Salomão. Salomão, ele sabia o que Deus desejava. Ele sabia quais os passos melhores a serem tomados. E ele nos ensina, irmãos, que é necessário não nos estribar, apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria vontade, confiar em nós mesmos, mas transferir essa confiança para Deus. É quando você confia no Senhor. É quando você deixa-se em segundo plano e o Senhor é entronizado na tua existência. Desta forma, certamente, você não errará o caminho. Você não pegará um caminho errado. Mas, se não abrir mão da autoconfiança, oh misericórdia, autoconfiança, eu estou no caminho certo, eu vivo assim, nasci assim, assim vou viver e assim vou morrer. Enfim, essas coisas todas. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar em Deus e buscarmos cada vez mais a vontade dEle. E isso leva-nos a uma rejeição aos conselhos, às atitudes contrárias à palavra, contrárias à vontade de Deus. Tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, nós precisamos rejeitar para que estejamos no caminho certo. E ainda, irmãos, nos permitir ser tocado, transformado, trabalhado por Deus, para que Ele mude completamente a nossa essência, completamente a nossa mente, nossa forma de entender as coisas. Nós temos que dar esta permissão, é permitir que Deus mova na nossa existência. Isso significa que o Senhor há de nos tirar do caminho errado e de trazer-nos para o caminho certo. E certamente vamos ver a graça, vamos ver o cuidado do Senhor para com as nossas almas. Amém? É uma decisão, amados, que às vezes é difícil. Não é fácil. Difícil, com certeza. Fácil é pecar. Pecar você não precisa fazer nada. É só ficar de braços cruzados que o pecado está sendo gerado. E quanto mais você faz alguma coisa, mais você desce no pecado. Mas, para servir ao Senhor, necessário uma decisão. É determinante que haja decisão. O fator escolha. Eu escolho servir ao Senhor. E o Eterno virá, nos envolverá, moverá na nossa vida, nos encherá com a sua graça e com a sua misericórdia. Amém? E que nós, amados, estejamos atentos ao caminho no qual nós estamos. Estejamos atentos. Para que nossos passos não nos levem cada dia para distante do Senhor. Você é servo de Deus, vigia o teu caminho. Vigia, cuidado para não errar o caminho. Todos nós somos propensos a errar o caminho. Mas quando nós conhecemos os caminhos de Deus, certamente não vamos nos deixar pegar atalhos, vias erradas, de forma alguma. No entanto, é necessário que nós não insistamos e não haja uma perseverança naquilo que não dá certo. Se você sabe que Deus não está na causa, abandone a causa e venha para a presença do Senhor e esteja na presença de Deus. Ainda temos que andar pelos caminhos do Senhor, conhecendo Deus, fazendo a vontade dEle, observando aquilo que Ele tem para cada um de nós. Se assim fizermos, nós vamos com certeza vencer sobre a face da terra, porque o Senhor nos diz que somos mais que vencedores, mas mais que vencedores são aqueles que estão no caminho do Senhor, observando a vontade de Deus. Amém, amados? Estejamos atentos a esta palavra. Sei que os irmãos conhecem, mas o Espírito Santo sempre nos alerta. Ele traz à tona, ele faz-nos entender que há uma necessidade de vigilância para que nossos passos não sejam errados. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra de hoje, Pai. Que ela fique gravada em nossos corações,
para que nós possamos sempre observar a tua vontade, cumprir aquilo que tu queres e estejamos sempre no teu caminho. Ó Deus, guia-nos pelas tuas veredas, guia-nos, Pai, porque essa é a tua vontade para as nossas almas e é também a nossa vontade observar o teu caminho e fazermos aquilo que tu queres. Ó Deus, trabalha nossas almas sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Cuidado para não errar o caminho. Vigilância é necessário. Ô, glórias! Mensagem 1447.